Oi, escolas! Chegamos ao terceiro dia da nossa formação de campanha de matrículas. Vamos recapitular até agora o que aconteceu? Se você perdeu o primeiro dia, volta, porque a gente está falando muita coisa de estratégia e é importante que você passe por esse primeiro módulo. No segundo dia, a gente falou sobre marketing, posicionamento de marca, campanha de matrículas da estratégia à execução e formação de time de matrículas. Mas hoje, a gente chegou num tema que eu sei que é o queridinho de vocês, que é para falar sobre captação e retenção. Então, nos dias de hoje, a gente vai tratar esses dois temas. O Pedro London, aqui da SPIN, vai trazer esses temas para a gente e a gente vai começar agora com o nosso primeiro módulo de retenção. Fica aqui com a gente. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao terceiro dia do ciclo de matrículas da Arco. Eu sou o London, para quem não me conhece, sou sócio de escola, conselheiro de escola e também fundador da INSPIN, que é uma assessoria de crescimento para escolas privadas. Então a gente trabalha captação, fidelização, posicionamento. E hoje a gente está aqui então nessa aula que a gente vai falar de fidelização, né? A gente vai ter dois conteúdos que eu vou trazer aqui, um vai ser de fidelização, depois tem uma outra aula também de captação. Então para vocês acompanharem, porque tem muita aula boa nesse ciclo de matrícula. Então nesse terceiro dia certamente vocês já viram muita coisa boa e ainda tem mais por vir. Mas vamos lá, então hoje nós vamos começar a falar de fidelização. E eu gosto sempre de provocar naquele lugar que a gente fala das escolas que a gente chama do balde furado, sabe? Aquela escola que sempre está ali, às vezes até faz um bom trabalho de captação, traz um monte de aluno para dentro da escola, mas não consegue fidelizar. Então a gente nunca consegue encher o balde porque eu ponho um monte de gente lá em cima na captação e a gente vai perdendo muito aluno. Então isso é bem típico e até tem muita escola que não tem nem consciência disso. A gente tem escolas que chegam até nós, né, pedindo ajuda, aluno, eu preciso de ajuda aqui na captação. E a gente, quando vai conhecendo um pouquinho mais a escola, a gente vê que ele tem uma evasão de quase 30%. E eu falo, ó, a sua captação está maravilhosa, né? Porque você repõe quase 1/3 da sua escola todo ano. O seu problema é a fidelização. Como é que você diminui, né, essa perda de alunos? Então, é basicamente esse o tema do que a gente vai colocar aqui hoje. E aí, gente, a gente sempre fala da história das pessoas que estão na escola de vocês, né? E eu estou trazendo o caso aqui da Patrícia, né, que é muito parecido com a história de algumas famílias que a gente acompanha aqui. Mas que é isso, a Patrícia ela chegou e ela escolheu a escola de vocês diante de outras 3, 4 opções provavelmente. Ela foi visitar várias escolas e falou, não, essa aqui é a mais legal. Então ela chega com muita animação, ela chega com muita expectativa de que a escola vai atender aquilo que ela gostaria, de ter uma boa educação para o filho, de ter uma experiência bacana ali. Então esse começo, que é o comecinho de namoro, o primeiro ano de escola ali, costuma ser muito legal. Só que aí vai passando um pouco do tempo, alguns desgastes vão acontecendo nessa relação. Então, muitas vezes a Patrícia, que tem uma filha ali na educação infantil, ela fica, na verdade, incomodada porque ela nunca sabe direito quando que vai ter o evento de tal coisa da escola. Se é dia do brinquedo ou se não é dia do brinquedo. Então ela vai se desgastando com coisas que vão gerando atrito para ela no dia a dia em casa, e aí ela já vai perdendo um pouco aquele brilho, aquela coisa. E, eventualmente, ela pode chegar numa situação onde ela vai ficar mais brava mesmo, vai ter uma quebra de confiança, né? Então, dando exemplo da educação infantil, por exemplo, a gente tem um caso, né, que numa pesquisa a gente pegou, a gente foi investigar e foi entender um pouquinho. É uma mãe que ela falou assim, eu cheguei em casa à noite, né, fui dar banho na minha filha, e ela reclamou de uma dor nas costas tal, e tudo bem, achei que não era nada. No dia seguinte, quando eu acordo e vou trocar ela de novo, colocar o uniforme para ir para a escola, um roxo gigantesco nas costas dela. E ela falou assim, eu sei que minha filha vai cair, vai se machucar, isso não é o problema. O problema é a escola não me avisar. Eu preciso confiar que quando ela está lá, se acontecer alguma coisa, vão me avisar. Então, ali aconteceu uma quebra de confiança. E ela fala assim, eu não vou continuar nessa escola. Então, como é que a gente cuida desta jornada, né, dessa família que chegou super empolgada e que vai passar por várias microinterações com a escola, como é que a gente garante que a gente está cuidando desse processo como um todo? E a gente aqui nessa aula, né, a provocação que a gente quer fazer aqui, para quem é diretor, para quem é coordenador, quem está assistindo esse processo, é de entender que a evasão, na maioria das vezes, não está vinculado àquilo que a gente chama de qualidade pedagógica, vamos dizer assim. Raramente uma família vai sair da sua escola porque a aula de matemática foi ruim, porque a aula de geografia foi ruim, alguma coisa mais pedagógica. Ela muitas vezes vai sair por outros aspectos. E aqui a gente traz 3 conceitos fundamentais para você cuidar quando você está falando então de evasão, né, de fidelização de aluno. Então o primeiro é a gente olhar sempre que essa relação, né, esse cuidado, esse processo da família com a escola, ela envolve uma experiência que é muito mais ampla do que o que acontece em sala de aula.
Então a gente fala muito da experiência do cliente. Quem acompanha a gente aí já em outras formações sabe que a gente sempre fala desse olhar, né? Tem áreas específicas, né? Hoje tem uma profissão que é de quem cuida de CX, né? Que é Customer Experience, ou experiência do cliente, por exemplo. Mas o que a gente está falando basicamente é isso. Imagina, eu vou contar uma historinha para tentar ilustrar melhor isso. Imagina que chegou aí na sua cidade um restaurante, né, premiado, estrela Michelin e tal, e que é reconhecido por ter uma comida muito boa mesmo. E você quer chegar, quer conhecer esse restaurante, mas tem muita espera, muita fila e tal, até que por fim você consegue marcar um dia para levar aí seu companheiro, sua companheira para um jantar especial, para vocês comemorarem, sei lá, aniversário de namoro, aniversário de casamento, seja o que for. E você conseguiu um agendamento para fazer no dia que você quer. Aí no dia de você ir lá para o restaurante, para comer aquele prato que você quer, você chega e vai tentar parar o carro na porta e não tem vaga. Não tem nenhum valet, não tem nada, você não consegue parar e você tem que andar, procurar mais 3, 4 ruas e tal, e vai parar mais lá longe. E é um dia que está chovendo. E aí você fala, bom, deixa eu improvisar, não tem guarda-chuva, pego alguma coisa no carro aqui, vou tentar me cobrir, e sai andando ali pela calçada, toda esburacada, toda escura. E aí sua companheira, por exemplo, tá lá de salto alto, tá de meia calça, tropeça na calçada e já rasga a meia calça. Já deu uma azedada muito grande na noite, né? Já começou com um processo ruim. E ainda chegando no restaurante, chega lá, ó, fiz aqui uma reserva e tal. O maître olha e fala assim, não, mas essa reserva aqui, não tô achando. Não, mas tá aqui, eu vou mostrar pra você aqui, tá aqui no meu e-mail e tal. Nossa, esse sistema é muito ruim mesmo, nossa, sempre dá problema aqui. Tá bom, deixa eu ver se eu consigo te encaixar em algum lugar. Então aquilo que pra você era uma noite especial, começa com um monte de coisa ali toda truncada. E aí no final ele te acha uma mesa lá do lado do banheiro, aí você faz o seu pedido, aí o pedido demora, e quando chega ainda chega o prato errado. Então, não interessa se o restaurante serve pratos fenomenais, avaliados são muito bons, se todo o contexto em volta não ajuda. A hora que eu vou comer o prato eu já nem quero mais. Aquilo que era para ser uma noite especial não aconteceu. Então, quando a gente faz esse paralelo, é isso. Às vezes a sua escola está servindo um bom prato, você tem um bom material didático, você tem bons professores. O que você está servindo ali como prato, tá ótimo. Mas todo o processo em volta não leva a família a ter uma boa experiência. Um segundo conceito nesse lugar é como é que a gente faz essa família também ter uma percepção de valor do que a gente faz. Por quê? Esse aqui é o muro da sua escola. Então imagina que a experiência das famílias de uma forma geral ao longo de todo o ano, o que é? Ela chega de manhã, põe os filhos no carro, correndo, tudo atrasado, chega, vai até a escola, chega na escola, quem tá lá é o porteiro, que ajuda a descarregar, tal, a criança, bala, tudo. Aí você vai embora, a família vai embora para casa, ou vai embora para o trabalho, e depois volta para buscar. O que aconteceu ali durante o dia, a família não sabe. A não ser que você conte, a não ser que você coloque em valor. Então pode ser que naquele dia tenha acontecido uma coisa incrível, lá uma aula incrível do professor de matemática que usou gamificação e tal, e que foi maravilhosa e que os alunos amaram. Pode ser que o filho daquela família, pela primeira vez, teve coragem de falar, de se expor na aula de inglês e falar melhor e tal. Pode ser que naquele dia tiveram um trabalho de investigação lá fora, no bosque, que foi muito legal. Só que se você não contar, a família não sabe disso. Então a gente precisa colocar em valor o que acontece na escola, senão a família não sabe o que está acontecendo. Então eu começo a ficar bravo que a família não valoriza o que eu faço, mas muitas vezes porque a forma de eu apresentar isso, de eu colocar em valor, está muito fragilizada. E o terceiro conceito, né, é essa questão do relacionamento e pertencimento. Ainda que a gente tenha uma operação que tem uma série de problemas e tudo, se eu sinto como família que eu estou numa escola e eu me relaciono com pessoas, então, meu filho está cheio de amigos aqui na escola, eu gosto das outras famílias, eu tenho uma professora que cuida do meu filho, eu sei que ela gosta dele. Esse relacionamento, esse pertencimento, é aquilo que faz com que você até releve alguns problemas operacionais. E hoje a gente ainda tem umas escolas, a gente sabe que a gente está num momento muito complicado nessa relação com as famílias, né? A comunicação, a gente manda mensagem demais, a família não lê. Se a gente manda de menos, ela reclama que a gente não manda. Se a gente marca a reunião, ela não vai, mas se a gente não marca a reunião, ela também não, reclama que a gente não faz. Então a gente sabe que tem muito atrito nesse relacionamento com a família, e não só com a família. Então a gente está falando aqui de 3 aspectos, por exemplo, a gente está falando da questão de socioemocional e conflitos entre os alunos. Tem muita escola que perde aluno no Fundamental 2 e médio, por exemplo, por causa do atrito entre os alunos. Eu tenho essa questão socioemocional e conflitos entre a equipe, professores que estão com uma série de questões, e eu tenho essa questão do relacionamento com as famílias. E aí hoje a gente ainda enxerga, né, nesse prisma que nós estamos colocando aqui na fidelização, qual que é? É que você tem uma coordenação, por exemplo, que o que ela gosta de fazer, e o que ela fez a vida inteira, é dar formação para o professor,
é acompanhar planejamento e assistir sala de aula, quer dizer, um foco muito ligado ao pedagógico. E tudo que tira ela desse lugar, às vezes ela fala, nossa, tá tomando meu tempo. Então, estar mediando conflitos entre professores me tira o tempo. Estar mediando conflitos entre alunos me tira o meu tempo. Estar em reunião com a família mediando conflitos, ajudando, tira o meu tempo. E isso a gente precisa mudar essa equação. Porque eu perco o aluno porque eu não coloco energia para me comunicar com a família. Então, volto a falar, eu coloco toda a energia para ter uma boa sala de aula, uma formação de professores e tudo, ótimo. Só que eu tenho que balancear essa energia para cuidar também dessa comunicação e desse relacionamento com a família. Então, até aqui era para a gente dar uma provocada um pouquinho para você entender nesse conceito de fidelização o que vale a pena. Só que agora eu vou trazer ações mais concretas, né? Então tá bom, London, eu entendi tudo isso aqui, você me provocou um pouquinho, mas o que eu faço na prática? E aqui, gente, eu vou falar para vocês que eu tenho um compromisso sempre, né? Assim como a Arco, a gente faz essas formações levando coisas muito práticas. Então agora, se você está ouvindo aqui essa aula, vendo essa aula cozinhando, dirigindo e tal, tenta parar um pouquinho com atenção para você poder anotar que vai ter muita dica prática aqui do que a gente vai colocar. E naturalmente, a gente poderia ficar horas falando desse tema, eu trazer muitos elementos aqui para vocês, mas eu selecionei aqui 4 principais temas para a gente falar que vão ajudar você a diminuir essa evasão de alunos, tá bom? Então vamos lá. A primeira delas, gente, pesquisa de satisfação, que todo mundo já ouviu falar, já sabe, tem um que fala, quando tem um evento eu faço, alguma coisa assim, mas a gente ainda enxerga aquele pessoal que fala assim, não, eu não faço porque eu tenho uma relação muito boa com as famílias. Eu estou sempre no portão, converso com as famílias e tal. Estar no portão, ter relacionamento com a família é fundamental. É onde você cria vínculo, é onde você tira algum tipo de atrito, e é importante, você tem que continuar fazendo, sim. Só que quando você faz uma pesquisa estruturada, sistematizada, com método e tudo, o que vem ali é muito diferente de um papo de corredor. Assim como quem faz gestão, né, eventualmente você fala com sua equipe todo dia, mas quando você faz um processo de uma vez por trimestre, vamos fazer uma revisão aqui, um processo de feedback, o que acontece naquela conversa é muito diferente do que acontece no dia a dia. Então é isso, a hora que eu pergunto para a família de uma forma estruturada e coloco num contexto todo, isso ajuda a eu enxergar o que eu posso ter de melhoria na minha escola, o que eu estou fazendo bem também. Mas vamos lá, uma coisa das mais básicas é uma pergunta de uma metodologia que chama NPS, né, que assim, hoje quase todas as ferramentas de comunicação das escolas têm, muitos sistemas de ensino oferecem, mas por quê? Uma metodologia que ela é conhecida no mundo todo, né? A NPS é uma metodologia que é conhecida no mundo todo. E com certeza você que está assistindo já respondeu alguma vez na sua vida. Quando você foi viajar de avião, quando você foi na farmácia, na concessionária, que é uma pergunta que é famosa, que é aquela, numa escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria nossa escola para um amigo ou colega, por exemplo, né? E o que está por trás dessa pergunta? Quem dá nota 9 ou 10 é chamado de promotor. São aqueles que estão falando bem da sua escola. Quem dá nota 7 ou 8 são os neutros, não estão falando nem bem nem mal. Estão ali meio em cima do muro. E quem dá de 6 para baixo são os detratores. Estão falando mal da sua escola aí para cima e para baixo. Então, quando eu tenho esse cenário, o NPS, né, chama Net Promoter Score, que é o número líquido de promotores, basicamente é uma fórmula que ele pega o percentual de pessoas que estão falando bem e tira o percentual de pessoas que estão falando mal. E isso vai dar uma nota. E essa nota vai de menos 100 a mais 100, e a metodologia estabelece aí, desse último quadro aí da direita, que é quando ele fala, então de 75 para cima é chamado de zona de excelência, de 50 a 74 é zona de qualidade, de 0 a 49 é zona de aperfeiçoamento, e de 0 para baixo, né, de 0 a menos 100 é a zona crítica. E a gente recomenda realmente que a escola busque estar sempre naquela zona de excelência, acima de 75 pelo menos, tá? Idealmente acima de 82, 83, pois eu vou explicar por quê. Essas escolas que têm uma recepção, né, dessas famílias, o NPS mais alto, em geral é uma escola que tem uma maior captação e tem uma menor evasão. Então por isso que você deveria estar ali. E esse exemplo que eu estou colocando em tela é uma pesquisa que a gente de fato faz com nossos clientes, então esse é um caso real de uma escola que teve um NPS de 52. Então é uma nota, nos parâmetros que eu coloquei, que é baixa, relativamente baixa, está na zona de qualidade ali. Só que essa nota 52, para mim, já ajuda a entender o que está acontecendo com a escola, mas o que você deveria aprofundar a partir daí? Então tá, mas deixa eu entender aqui quantos são os promotores que eu tenho, quantos são os neutros que eu tenho, os passivos, e quantos são os detratores. Então, naturalmente, né, quando eu quero diminuir uma evasão, o primeiro passo que eu vou ter que fazer é acionar esses detratores. Nesse caso que eu estou mostrando aqui, eu estou falando que eu tenho 44 famílias, ou seja, 11%, que são detratores, ou seja, estão insatisfeitos e estão falando mal da minha escola aí para cima e para baixo. Eu preciso atuar com eles. Segundo grupo, são os neutros.
Neutro também é terrível, né? A gente está muito acostumado a olhar só aqueles que reclamam, que estão fazendo, né? São as famílias que são mais complexas ali, vamos falar, né? Mas a gente tem os neutros também, que é um grande problema. Porque aquela família que às vezes não fala muito, não reclama muito, tá achando que a escola é mais ou menos, mas aí qualquer vento que bater, ela vai embora. Se tem uma outra escola que está dando desconto, ela vai embora. Se tem o filho que quer ir para uma outra escola porque o amigo dele vai para uma escola, ele vai embora. Ele não está vinculado com você. Então o que a gente quer, sem dúvida nenhuma, é aumentar o número de promotores. Então imagina que nessa escola eu estou falando que eu tenho 27% de neutros e 11% de detratores, eu estou falando de 1/3 da escola que está falando que a escola é mais ou menos ou é ruim. Então é uma situação crítica que a gente precisa atuar. E aí você vai destrinchar esses dados para saber, por exemplo, como é que está por tempo de casa. Quem é novato, como é que está o NPS de quem acabou de chegar na minha escola. Quem está de 2 a 3 anos e quem está mais de 3 anos. Por quê? A gente tem escolas que às vezes o problema da escola é a recepção de famílias novas. E eu tenho várias estratégias para isso, por exemplo. Ou não, são os veteranos, como nesse caso, o NPS dos veteranos que está muito alto. E eu preciso atuar naquele grupo. Também, naturalmente, né, por segmento, por série, eu vou quebrar. Então, quando eu estou falando por segmento, aqui eu estou olhando um exemplo que eu tenho o Fundamental 1, né, a primeira barra, Fundamental 2, a segunda barra, e o Ensino Médio, que é a terceira barra. Então, você, como diretor, como coordenador, de tudo que você tem que fazer na sua escola, qual segmento você priorizaria olhar aqui? Sem dúvida, Fundamental 1 e Fundamental 2. O médio, comparativamente falando, está um pouquinho melhor. E quando a gente olha, né, esse gráfico da direita, aí, as barras da direita, olha o volume de detratores que estão concentrados ali no Fundamental 2. Então é ali que você precisa atuar. Então esses parâmetros de uma pesquisa vão fazer com que você direcione o seu olhar para aquilo que vai diminuir a evasão ou eventualmente vai até aumentar a captação, como a gente falar. Mas tem um ponto, gente, que é fundamental, que a gente está muito acostumado de falar, não, pesquisa eu já faço. Toda vez que tem um evento, eu solto uma pesquisa. Ah, quando tem uma vez por semestre lá um fechamento de semestre, eu mando uma pesquisa que os pais acharam. Legal, você já tem uma cultura de fazer pesquisa, é muito legal. Mas pesquisa não é um número, uma métrica de vaidade. Não é questão de eu chegar lá e saber, bom, então tá, tirei o NPS de tanto, então que legal, guarda a pesquisa na gaveta e depois não faz mais nada. O que vai fazer você mudar e diminuir a evasão, sem dúvida nenhuma, é você fazer as ações que vão reverter aquele quadro. Então, quando eu aplico uma pesquisa, eu preciso fazer ações que vão ajudar a mudar aquele cenário sempre para melhor. E aqui, gente, a gente volta a falar, né? Dá um trabalho, mas vocês vão ver que dá bastante resultado. Então, uma pesquisa bem estruturada, vê como ele é bem diferente de um papo de corredor, que volta a falar também é importante. Mas ele deveria, né, essa pesquisa deveria trazer para a gente 2 subprodutos, né? Um é uma visão mais ampla, quando eu olho a minha escola de longe, quais são os pontos que hoje as famílias mais reclamam? Ah, é a comunicação. Ah, é a questão do ensino de inglês. Ah, é uma questão específica. Então você começa a ter um olhar que, bom, se eu arrumar isso aqui, eu tenho um monte de família que vai ficar mais satisfeita com a escola. E o outro subproduto dessa pesquisa são as questões individuais. Porque a decisão de sair de uma escola, ela é de uma família específica. Ela vai falar, essa escola não serve mais para mim, ela vai embora. Então a pesquisa, ela deve sim ser nominal, identificada, para eu poder, depois que essa família responder, ir lá e ativar com ela e puxar, né? Falar, ó, primeiro eu queria agradecer você ter respondido a pesquisa, e eu queria entender um pouquinho melhor, quando você fala, por exemplo, que a comunicação não está legal, você me ajuda a entender? E aí você vai construir com ela ali uma outra forma de atuar. Então aqui, gente, a gente sempre recebe uma dúvida, né? A pesquisa deve ser identificada, deve ser anônima. A gente já faz isso há mais de 10 anos, tem muito tempo que a gente faz. A gente já testou os 2 modelos, e a variação de ser anônima, as pessoas falam mais, não é verdade. É muito, muito parecido o resultado, a ponto de a gente hoje não fazer a questão de ser anônimo. Quando a pessoa se identifica, ela responde uma pesquisa, o que ela espera? Ela espera que alguém vá dar um retorno para ela. Ó, entendi o que você falou, então eu estou ajustando isso aqui. Então, a pior pessoa é aquela que não respondeu a pesquisa, porque eventualmente ela está indiferente à sua escola. Aquela que respondeu, ela quer que você melhore. Então, ela quer um feedback. Então, esses são os processos que a gente vai fazer. E a gente recomenda, então, que a pesquisa seja feita 2 no ano. Uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Por quê? Aqui a gente tem um cronograma que a gente propõe, mas basicamente quando eu faço uma pesquisa no primeiro semestre, né, eu aplico ela normalmente ali em abril, maio, eu começo a atuar antes das férias de meio de ano, recesso de meio de ano, para melhorar, né, ativar aquelas famílias ou fazer melhorias coletivas. E aí depois, no segundo semestre, um pouquinho antes da rematrícula, eu faço uma outra pesquisa para ver se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal nessas ações, seja de uma forma coletiva, seja individual. Então vamos supor que esse quadro aqui é uma lista de alunos que a gente tem aqui da escola, de cada série que a gente está colocando ali, por exemplo, e aí na resposta tem o promotor, tem o neutro e tal. Legal, isso foi a primeira pesquisa. Eu deveria fazer um plano de ação para cada um dos detratores, dos neutros, para tentar reverter aquela situação,
E depois, na segunda pesquisa, acompanhar. Bom, e aí, tá funcionando? Então eu tenho ali um exemplo de uma família, né, que, né, o pai dos alunos ali, que estava como neutro na primeira pesquisa e que ela virou promotora. Ótimo, eu consegui elevar esse grau. E melhor ainda, eu tinha uma detratora ali, uma família detratora que virou neutra, eu já diminuí a probabilidade de ela sair da escola. Então é esse tipo de acompanhamento que a gente está falando. E além disso, no segundo semestre, você pode ser até mais objetivo de fazer uma pergunta de intenção de rematrícula mesmo. Então você pode perguntar assim na pesquisa do segundo semestre, né, um pouquinho antes da rematrícula. Neste momento, qual é a sua posição em relação a manter o seu filho na escola no ano seguinte, entre manterei, não decidi ou pretendo mudar de escola? E aquilo já vai te dar um direcionamento, opa, essa família está com um risco maior. Aqui é mais objetivo e mais direto. Então, se você não fez ainda a pesquisa esse ano, ainda é tempo de você fazer. E volto a falar, idealmente antes da campanha de rematrícula, para não parecer um interesse. Na hora de rematricular você vem me perguntar? Dá para fazer também depois. Mas se você fizer antes, provavelmente ela vai ser recebida de uma forma melhor, tá bom? Então vamos lá, dos 4 elementos que a gente falou, o primeiro foi a pesquisa. Ela dá muito insumo, gente. Eu sou super fã de pesquisa porque, inclusive, ela oxigena o projeto pedagógico. Você vai perceber coisas que as famílias ali estão trazendo, que você às vezes não está colocando atenção, energia, e que com pouco, né, esforço você consegue melhorar muito essa percepção de valor das famílias. Falando de percepção de valor, a gente vai falar também desse lugar de como é que é a nossa comunicação, né, com essa família, como é que eu faço ela entender o que a gente está fazendo, ela dá valor para o que a gente está fazendo. Tem muita escola que reclama, fala, nossa, a família não dá valor para o que eu faço, nossa, eu faço um monte de reunião aqui. Provavelmente você ainda não conseguiu se comunicar de uma forma que chegou na família. Então vamos lembrar, né, aquela história do muro da escola que eu falei lá no começo da apresentação, da aula aqui, que está na sua mão traduzir o que está lá, né? Quem está em educação já deve ter ouvido várias vezes isso, né? É um dos negócios, talvez um dos segmentos que é uma relação esquisita, porque quem contrata o serviço, que é a família, não é aquela que usufrui do serviço no dia a dia. Ela também usufrui em vários aspectos e tal, mas a prestação de serviço mais, vamos dizer, de uma forma mais intensiva é com o aluno. Então eu preciso resolver essa triangulação aí, melhorando muito essa comunicação. Então a comunicação, ela é uma dor do mundo, né? É uma dor de qualquer, em família, no condomínio, tem um monte de questão que a gente está observando aí, mas isso chega na escola também. E a escola, então, ela precisa começar a desenhar um lugar onde o papel dela não é querer comunicar tudo. Eu não quero entuchar de um monte de comunicação com o pai, com um monte de coisa que às vezes não faz sentido para ele. Eu deveria comunicar aquilo que é estratégico. O que eu quero que essa família entenda, que a gente faz e que gera valor para ela, para ela falar, nossa, essa escola é muito legal. Para ela chegar numa festa no final de semana e falar, nossa, a escola do meu filho, da minha filha faz tal coisa. Então, como é que eu dou histórias que podem ser compartilháveis? É uma estratégia. Então, o seu próprio Instagram, que você tem lá os seus stories, você vai colocar milhões de stories sobre o quê? Não é um problema fazer stories. Mas se não tem estratégia nenhuma, para que serve aquilo? No seu aplicativo, você vai mandar um monte de comunicado para alimentar qual estratégia? Então, quando a gente fala de estratégia, é onde eu quero me posicionar, como eu quero ser reconhecido, como eu quero que o pai entenda o que eu estou fazendo. E nessa linha de comunicação, a gente, né, coloca aí uma escala de o que gera mais valor para a família e o que é mais operacional, vamos dizer. Então, a primeira camada de comunicação é o que a gente chama de operacional, seja administrativo ou seja pedagógico. Então é comunicação, vai ter o evento tal no dia tal, vai ter férias em tal lugar, vai ter a rematrícula assim. Então todo esse processo que eu estou contando que é mais da operação da escola, é o mínimo e que é fundamental. A gente tem um monte de família reclamando que, de novo, tem um estresse com a filha em casa porque não sabe se amanhã é dia do brinquedo ou se não é, porque a professora não mandou a comunicação. A filha falou que era, ela acha que não é, e aí tem uma briga em casa porque você não comunicou se amanhã era dia do brinquedo ou não. Então, esse operacional é aquele que gera um atrito porque a família não sabe quando que é tal coisa, onde que eu acho tal coisa. Então essa comunicação operacional é a primeira que é importante. Depois, quando a gente vai falar de eventos, ela tem uma peculiaridade maior, né? Então eu vou ter uma festa junina, um São João, festa da colheita, cada um chama de um jeito, mas que eu preciso tentar engajar essa participação das famílias, contar tudo que está por trás. Os eventos demandam uma energia muito grande da escola para isso. E até reunião de pais também, né? Eu tentar engajar com que as famílias venham. Então os eventos vão numa segunda camada um pouquinho mais elaborada. Depois a gente fala mais de vendas, no sentido de ao longo do ano, no começo do ano, eu preciso também vender, né? Para ampliar a rematrícula quando a gente estiver na campanha de rematrícula, para aumentar a matrícula, né? Para venda de serviços extras. Então, alguém que já está na sua escola, que não sabe que tem uma aula de judô à tarde, que não sabe que tem um integral, que não sabe as vantagens que tem no integral da sua escola. Então, eu já começo a trazer um valor de coisa, opa, não sabia que tinha isso. Não sabia que tinha um pacote da cantina. Então, eu tenho que, ao longo do ano, comunicar isso também. Aí a gente começa para um lugar que tá bom, agora eu vou para cotidiano e evidências pedagógicas. Então eu falo o que eu faço e aconteço, eu falo um monte de coisa.
Mas a hora que eu mostro para o pai, olha aqui como é que a gente foi hoje lá fora para fazer uma investigação. Olha aqui como é que a gente fez hoje uma roda de conversa no projeto socioemocional. Olha aqui como hoje a gente teve uma aula de inglês desse jeito, que a gente trouxe alguém que é de fora para interagir com as crianças. Isso dá evidências para aquilo que você fala. Você fala, não, eu tenho um ótimo inglês. Mostra. Ah, eu tenho um socioemocional legal. Mostra. Então aqui eu já começo a chegar no lugar, pô, legal essa escola, tá fazendo coisa bacana. Aí eu vou para outra camada, que é quando eu tô falando do meu filho. Então eu, como pai, né, a mãe, a família, quer saber, tá bom, mas eu entendi tudo que você tá fazendo, mas e o meu filho? Tá indo bem ou tá indo mal? Como é que ele tá? Então você vai falar, vai lá e se vira, acha lá na nossa plataforma onde que dá a nota, vai procurar. Tá bom, eu vi a nota, mas alguém pode contar para mim como é que tá indo? Meu filho tá indo bem ou tá indo mal? Como é que eu posso ajudar ele em casa? Então esse lugar de saber como é que tá o desenvolvimento do filho é um outro lugar que ajuda bastante. E a última camada que a gente fala aqui de que gera mais valor, a gente fala que são desses educativos estruturantes, né? O que é um educativo estruturante? Então a família, por exemplo, ela tem o filho lá no começo que ela está passando pela etapa do desfraude. Nossa, muito difícil, como é que eu faço isso? Lá no primeiro ano, ela está ansiosa como é que vai ser a prova. Lá no Fundamental 2, ela está preocupada porque está acontecendo bullying, está acontecendo uma série de coisas. Lá no ensino médio, ela está preocupada com outras coisas que têm a ver com o vestibular. Como é que eu, como escola, que sou especialista em criança, em adolescente, nessa faixa etária, posso ajudar a família? Ó, você vai passar por uma fase assim, mas deixa que a gente vai te ajudar, a gente vai fazer assim, vai fazer assado, em casa faz isso, faz aquilo. Como é que eu construo melhor esse tipo de conhecimento? Porque isso eu estou gerando valor. A família vai falar, nossa, eles sabem de criança. Então a gente brinca, né, que no aplicativo de comunicação da escola, coordenação só manda notícia ruim. Só manda que vai ter que teve caso de pediculose, que faltou professor, que não sei, que professor pediu demissão, que vai ter semana de prova. Quando eu estou mandando comunicados onde eu estou gerando valor, a coordenação falando, deixa eu te explicar qual que é a nossa visão sobre o desenvolvimento socioemocional do seu filho. Deixa eu te explicar como é que é o processo de alfabetização aqui. Então é esse cuidado que a gente está falando de você criar valor ali. Aí a gente vai fazer um aprofundamento aí, né, um mergulho especial, para um tema que muita escola também não coloca atenção, não coloca energia, que são as transições de segmento. A transição de segmento, eu não sei se você já percebeu, já reparou, mas em geral, nos anos de transição de segmento, então final da educação infantil, final do Fundo 1, final do Fundo 2, é onde em geral você tem uma evasão que é o dobro ou o triplo ou até mais do que todas as outras séries. E por que isso acontece, né? Esse aqui é um exemplo que a gente está mostrando, né, que são essa tabela aqui, onde a gente tem um primeiro grupo ali que são as turmas de educação infantil, aí tem uma primeira linha que fecha o segmento, depois Fundamental 1, Fundamental 2 e médio. E na última coluna ali que está com uma escala de cor, a gente mostra o percentual de rematrícula. Então o que está verde é que teve rematrícula de 100%, o verde mais forte, e as outras cores ali são as rematrículas menores. Então olha nesse exemplo dessa escola, como acontece uma evasão muito grande no final da educação infantil, e também no começo do Fundamental 1, e também lá no nono ano, né? Então são os momentos ali de transição de segmento que essa escola tem uma questão específica ali. E por que isso acontece, né? A gente, quando traz uma família para a escola, a gente começa, por exemplo, se você tem todos os segmentos, você vai receber de repente uma criança lá na educação infantil, no berçário, pequenininha, que é de um pai, de uma mãe, talvez que está com o primeiro filho e que está preocupado de sair da licença maternidade, voltar a trabalhar e falar, nossa, como é que vai ser a adaptação do meu filho, da minha filha e tal. Então a ansiedade toda, tudo que ela quer saber da sua escola é como é que vai ser essa transição. Como é que vai ser? Será que você vai cuidar tão bem do meu filho quanto eu cuido? Como você vai fazer isso? Essa é a dor da família naquele momento. E aí passa um tempo, ela vai lá para o Fundamental 1 e a dor já muda. Ela já começa a ficar atenta, bom, mas como é que vai ser agora? Vai começar a prova? Como é que vai ser isso? E a alfabetização, ele está lendo, meu filho está lendo, não está lendo, os amigos já estão, começa a ficar uma ansiedade. Então, você sabe disso? Como é que é isso aqui? Depois eu vou chegar no Fundo 2, eu já tenho outras preocupações, né? Volto a falar, bullying, a relação com os amigos, começa a acontecer outras coisas ali próprias da faixa etária, né? E lá no ensino médio, talvez a gente está preocupado com uma questão de o que vai acontecer depois da escola, de profissão, de carreira, o que ele vai fazer. Então a família é uma só, mas na escola ela vai ficar ali durante 12, 14, mais anos ali ainda, e ela muda ao longo dessa jornada. E a gente se comunica muito mal com essa família. Então, tem escolas que falam isso e a gente percebe com as famílias que às vezes uma família chegando de fora, ou seja, na captação, ela vai saber mais do seu primeiro ano do fundamental do que alguém que já está na sua escola. Porque quem está na sua escola, quando começou, né, a estudar aí, estava preocupado com a adaptação do berçário. E depois ninguém foi falar, deixa eu te contar como é que é nosso Fundamental 1. Então, a estratégia de transição de segmento basicamente é essa. Como é que eu alimento essa família, encantando pelo que vem pela frente,
mas para aquele momento específico ali. Não deixar falar, não, ela já está aqui, ela sabe. Então é isso, sempre no final do segmento, né? Então eu estou no final da educação infantil, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para trás e falar, bom, como é que foi a minha experiência até aqui? Foi boa? E eu criei uma relação de confiança na escola, seja de vários aspectos, a confiança ampla mesmo. Legal, então se isso foi bom, eu já estou mais predisposto a continuar. Se isso foi ruim, eu já estou com um problemão, né? Se o NPS, por exemplo, aqui está ruim, quer dizer, a família já não está feliz hoje, por que ela vai te dar mais uma chance de continuar para lá? Porque ela está fechando um ciclo. E quando eu olho para frente, será que essa escola é boa para aquele lugar? De repente essa escola é muito boa de educação infantil, ótimo, adorei, do lado de casa, mas Fundamental 1 já acho que ela é meio fraca, talvez não seja tão legal. Então eu preciso, né, nessa etapa, reapresentar, revender essa escola. E muitas vezes a escola ela faz uma reunião contando de como vai ser o segmento no começo do próximo ano e não antes. Você precisa fazer agora uma reunião com os que estão, né, no final do segmento, contando como vai ser o próximo, porque é agora que ele está na tomada de decisão se ele vai querer rematricular ou não. Aquele que já rematriculou para o ano que vem, você vai falar também, mas você precisa falar para ele agora, para ele tomar a decisão. Então esse é um processo que muitas vezes a escola não cuida, e por isso que a evasão em transição de segmento é tão difícil. Então a gente propõe, né, um cronograma para essa transição de segmento. Entre junho e agosto você chamar essas famílias para reuniões coletivas. Depois você vai ter reuniões individuais, quando for o caso, né, nono ano sobretudo, quinto ano, educação infantil, berçário. Depois tem uma parte de você começar a fazer integração entre professores. Você tem várias estratégias que eu estou deixando anotado para quem está assistindo aqui gravado. Dá para ver com mais calma e ver como é, como aplica, mas é para você construir então essa estratégia para você cuidar muito bem do final da sua educação infantil, do final do seu Fundamental 1, do final do seu Fundamental 2 e o início do próximo segmento, tá bom? Gente, tudo isso é muito legal, mas a gente vai para essa quarta etapa e última que a gente fala dessa gestão efetiva da rematrícula. Isso tudo depende de processo, depende de método. A escola faz rematrícula desde que o mundo é mundo. A gente tem escolas aqui que estão com a gente há 120, 130 anos e desde que ela abriu a escola, todo ano tinha o processo de rematrícula. Só que eu fazer uma gestão desse processo é muito diferente de simplesmente deixar a coisa acontecer. Lança a rematrícula e começa a ligar no segundo semestre, e aí, vai fazer rematrícula ou não vai? E aí a família, não, vou sair, então tá bom. Isso não é um processo adequado, tem que acompanhar ao longo do ano todo. Então a gente fala muito de fazer um cronograma de rematrícula. Cronograma pra gente volto a falar, você faz rematrícula desde que o mundo é mundo. Mas quantas escolas que a gente conhece e fala assim, não, eu vou lançar rematrícula em 1º de setembro. E chega em 1º de setembro, não lança. Por quê? Não parametrizou o sistema, porque o contrato não estava pronto, porque não negociou a inadimplência, por uma série de questões lá que aconteceram que ele vai falar que atrasou essa rematrícula. Então, uma coisa muito simples é você listar, você que faz isso há muito tempo, vamos sentar aqui na equipe, quais são as atividades que a gente tem que fazer? Se a gente vai lançar a rematrícula no 1º de setembro, o que tem que acontecer antes disso? O que vai acontecer depois? E vai listando, coloca aí quem é uma pessoa responsável, então tá bom, precisamos rever o contrato por causa do ECA digital, por exemplo. Quem que vai ficar com esse processo de olhar, de falar com o advogado? Vai ser você? Falando, então tá bom, tô colocando seu nome aqui. Qual que é a data? Depois acompanhar um pouquinho se isso está terminado ou se não está, se concluiu, se não concluiu. Então essa gestão ajuda com que a escola não se perca, sobretudo porque o segundo semestre, que é quando acontece a rematrícula, é quando a escola ela tem uma demanda muito maior de uma forma ampla. Você tem ali fechamento de bimestre ou trimestre, conselho de classe, formatura, um monte de evento que sobrecarrega a equipe da escola. Então se você está com a coisa mal organizada no meio de uma demanda muito grande, você provavelmente vai ter dificuldade. Então, se planeja antes e começa a fazer o acompanhamento disso. Tem essa fala, que eu até nem gosto muito, que fala de rematrícula antecipada. Antecipada quer dizer que é antes do que, né? A gente fala muito de quando deveria ser de fato. Mas a gente tem várias escolas que lançam a rematrícula mais ou menos como todo mundo em volta lança. Eu vou lançando a rematrícula aqui em agosto, setembro e deixar rolar, né? Que é esse gráfico aqui. Então, nesse gráfico, as duas linhas contínuas é a curva da escola que a gente está analisando, por exemplo. E as duas linhas pontilhadas são as escolas, né, de regiões, da referência de Brasil e tal, e da região específica da escola. Então você vê que ela tem uma curva muito parecida com as outras escolas, ou seja, não tem uma dinâmica específica para incentivar a rematrícula. E essa outra escola aqui é uma que faz uma campanha mais, né, contínua ali, mais constante, mais incisiva, de antecipar a rematrícula, fala, bom, de repente lancei a rematrícula ali em agosto ou 1º de setembro, e aí já no primeiro mês consegue ter ali 60 e tantos por cento de rematrícula, e no segundo mês 82% de rematrícula, que é o que vai chegar no final. Então imagina que essa escola da direita, ela em outubro, já sabia praticamente o resultado final da campanha. E a outra, ela ficou sabendo em dezembro, ela estava com 50% da rematrícula feita. Então imagina a angústia desse gestor da primeira escola aqui, que não passou o Natal e Ano Novo muito sem saber quantos alunos que ela vai ter no final do ano. Será que eu abro turma? Será que eu fecho turma? Será que eu contrato professor? Será que eu demito o professor? Enquanto essa outra escola da direita, ela por ter essa informação antecipada, ela se planejou, ela foi reajustar a turma, ela fez um monte de questões, né, e passou o Natal e Ano Novo bem mais tranquilo. Então você montar um cronograma, estimular para que isso aconteça,
envolve você fazer um trabalho, né? Essa rematrícula 360 que a gente fala, é disso, de lançar a rematrícula, propor uma primeira fase com alguns benefícios, e aí antes de terminar esse benefício, você começar a mandar comunicado para a família, ó, faltam tantos dias para terminar e tal, um pouquinho antes, começar a ligar para a família, ó, eu vi que você ainda não fez, mas tem um super benefício para quem fizer até agora, você quer que eu te ajude? Quer que eu te mande um boleto aqui para você no seu WhatsApp? Quer que eu faça com você a rematrícula? Então, como é que eu me disponho para estar lá? Para ver se a família realmente está procrastinando e tem uma questão, ou se ela fala assim, então, é que na verdade, eu amo a escola, mas meu filho que está no Fundamental 2, ele falou que ele quer sair, porque ele não tem amigos, porque ele fica sozinho no recreio, e ele não quer ficar mais na escola. Então vocês têm que me ajudar ele a querer ficar na escola. Então quando alguém detectou isso aqui, ainda está em setembro, por exemplo, levanta a mão logo para a coordenação, para a orientação pedagógica, para a psicóloga, para falar, ó, cola naquele aluno ali e ajuda ele a ficar. Entenderam por que é importante esse processo? Porque se eu deixar só no final lá de dezembro, eu falo, nossa, quem não pagou, por que não pagou? Ah, não, porque eu estava insatisfeito. Já é tarde. Aqui ainda a gente tem chance. E aí a gente vai acompanhando esse processo até de fato finalizar, né, a campanha, e aí a gente deixa aí para quem quiser pausar o vídeo e dar uma olhadinha para ver esse cronograma, tá bom? Outra coisa que é fundamental que as escolas raramente fazem é estabelecer uma meta de rematrícula. É muito comum a gente falar de meta de matrícula, captação e tal, de rematrícula não. Então, como é que eu pego o meu histórico dos últimos anos? Como é que foi a minha evasão? Então, vamos supor que lá, o ano passado eu perdi 60 alunos. Vamos colocar uma meta de esse ano cair para 50? 10 a menos? Vamos olhar cada segmento, ó, tem uma evasão muito alta em tal segmento. Vamos ver se nesse segmento a gente atua e a gente diminui isso bastante? Quando a gente define uma meta, coordenação está ligada, professor está ligado, a equipe de secretaria está ligada, todo mundo vai estar tentando chegar naquele lugar. Então, aqui a gente tem um processo na Inspin que a gente faz uma construção de meta mais estruturada, olhando histórico bastante, não só histórico geral, mas por mês, como é que a coisa está acontecendo para a gente poder monitorar no mês a mês. A gente vai fazer uma meta de captação, uma meta de fidelização, mas o que eu falo para vocês é, isso muda a atitude da sua equipe, muda a atitude do seu coordenador, muda a atitude da escola, porque quando não tem nenhuma meta, a gente fala, bom, tá bom, você saiu, que pena, tal. Agora, quando você começa a criar um olhar para isso, onde eu tenho um acompanhamento do gestor em cima disso, você vai ver como muda esse trabalho na escola. E aí, para coroar tudo isso, são esses rituais de acompanhamento. Porque não adianta a gente colocar uma meta, colocar cronograma, tudo se a gente não acompanha. Então, você, diretor, você, mantenedor, você que é a instância maior da escola, você precisa ter alguns rituais para acompanhar esse processo. Então, reuniões semanais com a equipe de captação. Então, eu estou juntando aqui porque isso faz parte de um processo como um todo. A gente está falando aqui da formação de matrícula, né, que a Arco está organizando, e vocês estão vendo vários conteúdos, então a gente está amarrando muita coisa aqui. Então, uma reunião semanal com a equipe de captação de comunicação, uma reunião semanal com a equipe de fidelização, que a gente está chamando basicamente o quê? São os gestores de cada segmento, pedagógicos, né? Junto com a secretaria escolar, para falar, ó, dos seus alunos aqui, dos 150 que você tem aqui, 95 já fizeram, falta esses outros aqui, ó, quem está faltando esse aqui, para o coordenador estar atento lá, eu vou atuar. Então é uma ação de fato que a gente está falando. E reuniões, quando a gente tem aí de tempos em tempos, a cada quinzenal, pelo menos, dentro da pauta da reunião de gestores, levar como é que estão as nossas métricas, como é que está a nossa captação, como é que está a nossa fidelização, para que todo mundo esteja ligado com isso. Se você em suas reuniões só leva pautas pedagógicas, que são fundamentais e importantes, sim, mas só isso, e essa pauta da sua campanha de matrícula e rematrícula não aparece, você está dando a importância para a equipe de quanto isso tem a ver. Então, por isso esses rituais são importantes. Então, aqui é um exemplo que é uma escola que está ali, a cada semana acompanhando, e aí, evoluiu a rematrícula dessa turma tal, não evoluiu? Então, a gente vai olhando cada um desses gráficos aqui, dessas tabelas, para ver basicamente, ó, essa turma tem tantos alunos, desses tantos alunos, X% já rematriculou, então tá, então vamos ativar nessa turma. Quando tem uma turma que começa a ficar muito para trás na rematrícula, em geral, onde você vai ter uma evasão maior. Então, você vai direcionar o seu olhar para aquelas turmas ali. Gente, então a gente amarra, né, esse processo, esse conceito todo para cuidar da fidelização da sua escola. E a gente fala que isso é uma mudança de mentalidade de escolas que eventualmente nunca olharam para tanta coisa assim. Isso vai dar trabalho. Vai dar trabalho, mas você vai ter que fazer isso. Porque a gente está hoje no mercado muito concorrido e se você não cuidar, você vai perder muito aluno. Vai entrar na briga de preço, tem muita coisa para fazer. Então isso dá trabalho, mas também gera muito resultado. Esse é um exemplo aqui de uma escola que entrou com a gente aqui lá em 2024. Ele veio, né, de um ano anterior de uma evasão de quase 22%, ou seja, é muito alta essa evasão, né? Quase um quarto da escola indo embora todo ano. E já no primeiro ano, fazendo muito dessas coisas que a gente colocou aqui, já caiu em 5 pontos percentuais, um pouquinho mais, caiu para 16%. Depois no ano seguinte caiu mais um pouquinho. Depois no ano seguinte caiu mais um pouquinho. Mas eu estou falando que no intervalo de 3 anos de trabalho, a gente está falando que a evasão caiu pela metade. Então, vamos falar de uma escola aí de 800 alunos, 10%, eu estou falando de 80 alunos
que eu não tenho mais que captar. Então aqui, lembra do balde furado? Eu tenho aqui, se eu tapar esse furo do balde, mantiver a mesma captação que está hoje, provavelmente sua escola vai crescer só de você diminuir aqui. Então dá trabalho, mas gera muito resultado. Imagina você ter metade da sua evasão, e não é só o número de evasão que conta, é uma família que está muito mais alinhada com o que você faz, é muito menos reunião que você vai ter que fazer com as famílias, é uma comunicação mais assertiva, tudo isso faz com que o clima da escola fique mais leve. Então esse olhar para a fidelização, ele é fundamental para enriquecer o que você faz aí. Então vamos retomar o que a gente falou lá no comecinho. A evasão, na maioria das vezes, não está vinculado à tal da qualidade pedagógica. Então se você está colocando uma energia gigantesca para formar professor, planejamento de sala de aula, que é importante, mas não coloca nenhuma energia para tudo isso que a gente falou aqui hoje, você está perdendo a oportunidade. Então a gente está falando de experiência do cliente, percepção de valor, relações e pertencimentos. E é isso, gente, aqui vocês estão fazendo esse ciclo todo de matrículas, né, essa formação de matrícula aqui na Arco. A Inspin, que é uma assessoria de crescimento, como eu falei, a gente fala isso, a escola tem que trabalhar 3 pilares fundamentais. Posicionamento, vocês já tiveram um monte de conteúdo sobre posicionamento, marketing, foi muito legal. Fidelização, que eu acabei de falar aqui, e vai ter ainda aula de captação também para você assistir, que vai te ajudar com bastante elemento. Então essa tríade é o que ajuda. E se você precisar de ajuda, quiser conhecer, segue a Inspin no Instagram, isso gera conteúdo, você vai começar a ver, se educar sobre isso, mas para quem tiver interesse, estão aí os nossos contatos também, para a gente conversar e ver como a gente pode te ajudar a fazer isso mais rápido e com menos dor de cabeça, tá bom? Então, gente, o que a gente faz na Inspin, a Inspin é uma assessoria de crescimento, e a gente fala que para a escola crescer, além de ter um bom trabalho pedagógico, ela precisa trabalhar essa tríade do crescimento, que é o posicionamento, que você já viram um monte de conteúdo aqui nessas formações de matrícula que ajudaram você a construir posicionamento. Fidelização, que a gente acabou de falar aqui, um conteúdo, né, bem rico para você poder colocar coisa em prática. Você ainda vai ter a aula de captação, que vai te ajudar bastante nesse processo. Então é sobre isso que a gente está amarrando e construindo tudo. Mas agora eu quero te perguntar, Joy, tem pergunta aí para a gente falar e falar um pouquinho sobre esse tema? London, que conteúdo incrível você está trazendo para a abertura desse terceiro dia. Retenção, fidelização é um tema que gera muita dúvida e a gente tem algumas perguntinhas aqui sim. Eu queria começar com uma que é essencial, que é: como eu convenço a minha equipe pedagógica, então os meus professores e coordenadores, de que a retenção também é responsabilidade deles e não só da secretaria? Boa, Joy, ótima pergunta, e você vê que na apresentação não à toa, né, eu coloquei esse lugar de que isso tudo é uma mudança de cultura onde todo mundo tem que olhar, né, expandir esse olhar de que eu, como coordenador, por exemplo, a equipe pedagógica, professor, eu não posso ficar preocupado só, né, fazendo paralelo com o restaurante, em servir um prato cada vez melhor. Eu tenho que cuidar de que todo o ambiente, né, todo o restaurante, todo o contexto em volta do restaurante, faça com que ele sente aqui a mesa e aprecie o prato que a gente serve, que é a questão pedagógica. Então, tem um lugar de tentar, né, ajudar com que essas coordenações, né, a equipe pedagógica perceba isso. Mas eu sempre tento puxar, Joy, um pouquinho para um lugar de que hoje a coordenação, professores, eles trabalham muito sobrecarregados, reativo. A gente está num lugar muito acuado, né, muito agredido muitas vezes pelas famílias, fazendo um monte de reunião, onde essa reunião está sempre no lugar de a gente estar acuado, estar se defendendo. Então as escolas estão todas um pouco exaustas nesse lugar, muitas, né, muito atrito. E quando a gente vai para esse lugar, de eu antecipar essa dor, de eu fazer uma pesquisa, alguma coisa, de eu começar a comunicar de outra forma, muitas vezes eu vou diminuir bastante essa tensão dessa relação. Então eu começo, imagina que eu vou ligar para uma família antes, né, para saber como é que ela está se sentindo. Ela, quando ela tiver um problema, ela não vai chegar muito brava naquele momento, porque naquele momento ela não está tão brava, ela está insatisfeita, e você consegue contornar. Então com o tempo vai diminuindo as reuniões que a coordenação tem que fazer, vai diminuindo esse atrito com a família, e aquilo passa a ser então uma forma melhor de atuar ali na escola para quem está na operação, e fica menos de apagar incêndio, uma operação melhor. Então é assim que a gente tenta convencer, né, ou justificar para a equipe que ela tem que se envolver mesmo nesse processo. Muito legal, London. A gente gosta disso, de dicas práticas mesmo. E a gente tem uma outra pergunta aqui que você mencionou ao longo do seu conteúdo, mas eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho, que é: como eu consigo identificar que uma família está insatisfeita antes que ela chegue na secretaria para pedir a transferência? Responde aí pra gente. Joy, então é isso, né? A gente falou muito da pesquisa, né? Que é uma das ferramentas muito importantes. Mas o que a gente pode provocar é isso. O que a gente tem que fazer como gestor de uma escola é como é que eu amplio esses sensores. Como é que eu faço todo mundo que está na escola estar atento. Então tem uma escola, por exemplo, que eu sempre gosto de usar como caso, né? Exemplo, que era isso. Era um professor de educação física
que dava aula, né, para o time de vôlei da escola, que era super conhecida, tal, não sei o quê, professor muito parceiro ali. E um dia ele viu, né, os alunos ali, no começo do segundo semestre, ali, os alunos que eram do nono ano se juntando no cantinho da quadra, falaram, pessoal, ó, vamos mudar de escola, porque aqui o ensino médio não sei se é legal e tal. Pô, vamos junto pra gente não perder o time de vôlei, tem uma outra escola que tem o time de vôlei também e tal. E ele ouviu e ele não falou nada naquele momento. E tá tudo certo. Só que ele foi na pessoa ali que estava mais responsável pelo processo de fidelização e chegou na coordenação também, ó, eu vi tal e tal e tal aluno. Legal, sabendo disso, a coordenação do Fundamental 2, lá do médio, né, era a mesma coordenação que fazia, ela que tem uma relação, né, com os alunos mais horizontal, fica ali no recreio brincando, sabendo disso, ela chegou perto desse grupinho, tal, num outro dia, num outro contexto, falar, ó, pessoal, tudo bem e tal, eu tô pensando no ano que vem, pro ensino médio, primeiro ensino médio, fazer tal coisa, não sei o quê, o que vocês acham? E começou a provocar, e eles ficando meio amoadinhos, sem graça. Aí perguntou, tá tudo bem? Ah, e sabe o que é? Que a gente tá pensando em sair da escola. Eu falei, sério, mas por quê? Me conta. Ah, é porque a gente tem um pouco de dúvida, como é que vai ser, se a escola é boa para vestibular ou qualquer coisa assim. Sério, mas essa dúvida é só de vocês ou você acha que tem mais gente na sala que tem? Ah, não, um monte de aluno também tem. E os pais de vocês? Ah, também. Então vamos fazer uma reunião para a gente poder falar sobre isso. E aí ela montou uma reunião que trouxe um monte de ex-aluno que chegou a ficar na escola e depois se formou no ensino médio para contar como é que tinha sido essa dúvida e por que eles decidiram ficar e como é que foi depois passar no vestibular. Trouxe alunos que estavam no ensino médio estudando naquele momento para contar como é que estava sendo. Então aquilo, a gente põe isso em luz e ajuda. Então entendeu? Como é que a gente envolve a equipe toda? É fazer todo mundo estar com os ouvidos, né, atentos, os olhos abertos para tentar ajudar com que a escola vá fazer ações preventivas à evasão. E para encerrar, a gente tem sim uma terceira perguntinha aqui que também pode gerar muita dúvida, porque é um momento aqui que a gente está falando de transição, né? Então, quando a gente fala de retenção e fidelização, esses momentos de transição fazem muita diferença quando a gente olha para eles com estratégia. A gente tem uma pergunta exatamente sobre isso. Minha maior perda de alunos acontece na passagem do infantil para o fundamental anos iniciais, dos anos iniciais para os finais e para o ensino médio. Como blindar as escolas nessas janelas de transição? Legal, Joy, boa pergunta também. A gente falou exclusivamente de transição de segmento porque é uma dor mesmo das escolas, né? Só que agora eu vou dar coisas mais concretas para esses dois exemplos, educação infantil e nono ano, tá bom? Educação infantil. Onde começa a acontecer, por exemplo, uma perda de alunos ali? Primeiro, a família que está ali, ela não tem certeza se o próximo segmento é bom ou não. Então eu tenho que vender para essa família ali, né, o que vai acontecer. E também a gente fala que às vezes a escola ela tem o mesmo nome, mas ela quase que tem várias escolas dentro de uma escola. Então a educação infantil ela tem uma forma de operar, que tem uma coordenação, que tem um jeito de fazer legal. Fundamental 1 tem outra coordenação, outro jeito de fazer. A gente fez uma pesquisa recente com uma escola aqui, que era isso, ela tinha uma nota de NPS muito alta na educação infantil, 96, alguma coisa assim, e essa nota quando chegava no Fundamental 1 caía para 54, alguma coisa assim, e depois subia de novo. Então, isso acontecia porque eu tenho uma educação infantil que a coordenação está lá mandando mensagem pelo aplicativo todo dia, está lá no portão falando com todo mundo e tal. E no Fundamental 1, de repente, do dia para a noite, a escola faz outra forma de atuar. Então, ela não manda mais a mensagem pelo aplicativo, só manda uma vez por bimestre ou trimestre um relatório da escola, a coordenação se distancia muito das famílias. Então, o que a gente fala é de fazer uma transição mais suave. Então, se eu vou diminuir o volume de comunicação, deixa eu começar a diminuir no final da educação infantil. Se eu vou começar, faço o primeiro semestre do último ano da educação infantil do mesmo jeito, e no segundo semestre eu começo a diminuir. Lá no primeiro ano, eu mantenho aquela mesma lógica no primeiro semestre e no segundo semestre eu diminuo. Então, eu cuidar de transições mais suaves, isso é uma estratégia para você diminuir essa evasão nessa fase. E quando a gente fala do nono ano, né, o nono ano a gente tem muita perda de aluno, né, de quem vai procurar a escola técnica, ou às vezes escolas com, né, foco mais em vestibular, né, uma escola mais forte, vamos dizer assim, para uma escola que veio originalmente de educação infantil. E o que a gente fala, o que a escola tem que fazer no nono ano é quebrar o efeito manada. Então, por exemplo, né, vai ter um monte de aluno falando, não, eu vou para a escola técnica porque está todo mundo indo junto. Ou eu vou para uma escola mais forte porque está todo mundo indo junto. Uma escola pública porque está todo mundo indo junto. E eu tenho que chamar aquelas famílias no 1 a 1, no individual, e conversar, falar, me conta aí, qual que são os seus planos para frente, o que você quer fazer, você pretende trabalhar numa empresa, você quer empreender, você quer ir para o serviço público, o que você quer fazer, qual que é o seu objetivo? Porque ao entender esse objetivo, eu falo, bom, então para isso que você está colocando, talvez a escola técnica, ou a escola pública, ou a escola de vestibular não seja a melhor solução, porque aqui a gente faz, aí você defende o que você faz. Ou se chegar à conclusão, bom, então tá, para isso que você quer é escola técnica mesmo, então eu vou te ajudar para você passar. Mas se eu quebrar o efeito manada, ou seja, tem um monte de gente que vai sem saber. Se eu quebrar esse efeito manada para quem ficar ali de fato ficar consciente, diminui muito a evasão do nono ano nesse aspecto que a gente está falando. Bom, pessoal, então é isso, né?
Para quem aí ficam meus contatos, como eu falei, sou fundador da Inspin, que é uma assessoria de crescimento, né, para escolas privadas. Então aqui o Instagram para você seguir não só a Inspin, mas outros tantos. Quando você começar a seguir a gente, você vai ver que o algoritmo vai começar a trazer muito conhecimento. A escola precisa estudar mais sobre isso, ela estuda muito pouco. Então tem aqui o Instagram. E quem quiser, né, ver como é que é o processo de assessoria, são reuniões semanais de acompanhamento, para a gente pegar na mão da escola mesmo e ajudar a implementar. Tem aqui o contato também do WhatsApp, tem um e-mail. Então espero que tenha ajudado esse conteúdo, né, que ele tenha sido bom. E aí, nesse ciclo todo que a gente está fazendo, então, dessa formação de matrículas da Arco, a gente tem uma avaliação aí, né? Tem uma pesquisa de satisfação que ajuda a Arco, a gente, a cada vez trazer conteúdos mais pertinentes para vocês. Então, aproveita para já preencher agora essa pesquisa e trazer insumo para a gente. E hoje ainda tem a aula de captação que eu também vou dar. Então, se você gostou dessa aula, fica para a próxima, que a gente vai trazer coisas muito, muito práticas mesmo para a captação agora. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado, Arco, pelo convite e bom, né, resto de evento aí para vocês.